durante esse ano de 2022. Por tudo aquilo, ó Deus, que os alimentos, as quais que o Senhor falaram, meu Deus, através dos louvores, através da Tua palavra nesta noite. E acreditamos, Deus, que o Senhor tem muito mais ainda para as nossas vidas. Através do Teu servo, do Teu ungido, a qual o Senhor escolheu para estar aqui nesse trabalho. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor Cristiano. Que o Senhor continue honrando o seu ministério. Continue guardando, meu Deus, a sua vida, brindando a sua casa, a sua esposa, a sua filha. Sempre, meu Deus, lhe dando saúde, lhe dando força, dando coragem, dando ânimo. Pai Celestial, vai ter que o Senhor continue abençoando esta família, os livrando de todo mal. Que todos os laços, todo o embaraço do diabo, seus demônios contra essa casa, contra essa família, desde já vem estar caindo por terra. Mas que o Senhor continue brindando ele, meu Deus, com a tua proteção, com as armaduras espirituais. E que o Senhor, mais uma vez, meu Pai, vem estar usando ele poderosamente na palavra, na graça, na autoridade, na unção e na ousadia. Usa o teu servo, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, meu Deus, porque nós necessitamos e dependemos, meu Deus, da palavra do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia do Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu João, no capítulo 14, versículo de número 18. Glória a Deus. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 18, nos diz o seguinte: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Mais uma vez, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Ele fez muitas promessas. Várias foram as promessas que o nosso Mestre fez, não somente à igreja vindoura, mas também aos seus apóstolos que ali estavam, e esta é uma das promessas que Jesus fez aos seus apóstolos, aos seus discípulos. O Senhor Jesus, Ele é mestre daqueles homens, Ele é Senhor daqueles homens, e Ele está em uma forma de despedida. É um dos capítulos que João aqui está escrevendo, mas é uma narrativa dos últimos ensinamentos que Jesus está passando para os seus discípulos. Como João, nesse evangelho, ele declara um pouco diferente de Mateus, um pouco diferente de Marcos e de Lucas, mas aqui está havendo uma das últimas mensagens que Jesus está passando aos seus liderados, aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E uma das maiores promessas que Ele está a fazer agora para eles, a promessa que Jesus está fazendo para eles aqui, depois de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Depois de um longo estudo, de um longo ensinamento, Ele agora já prevendo o que está para acontecer, e ciente que aqueles homens provavelmente ficariam desconsolados, dispersos, cientes de tudo aquilo que estava para suceder à igreja naquele momento, que estava com ele, os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que estavam arrebanhados por Jesus, porque Jesus foi sim líder, Jesus foi e é e continuará sendo o pastor, o nosso Senhor. Ele está agora a entregar para os seus apóstolos uma das maiores promessas que ele aqui está fazendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus, meus irmãos, ele está aqui agora ensinando e dizendo aos seus apóstolos para que eles possam, depois que ele disse que estaria rogando ao Pai para vos trazer, vos enviar outro Consolador, se referindo à pessoa do Espírito Santo,
Esse outro Consolador aqui, Jesus quer acalmar os seus discípulos. Por quê? Até o momento, irmãos, quem consolava era Jesus. Até o momento, o Consolador para aqueles homens era o próprio Mestre, irmão Rodrigo, o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Porém agora, Jesus está dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, mas voltarei outra vez para vós. Nesse capítulo, ele já está prometendo, ele já está dizendo que rogará ao Pai e ele nos enviará outro Consolador. E agora ele fala dos órfãos. Por quê? Aqueles que tinham um mestre eram considerados seguidores. E quando aquele mestre era morto, eles também, esses seguidores, esses discípulos, eram considerados órfãos. Porque eles tinham perdido o seu Senhor, eles tinham perdido o seu mestre. Mas Jesus, meus irmãos, ele está agora categoricamente prometendo uma promessa que ele cumpriria e sempre cumpriu. O Senhor nunca deixou uma promessa sem cumprir. Por isso, meu irmão, lembre, se Deus falou para você, se o Senhor te prometeu, vai cumprir. Tem promessas que às vezes você tem na sua vida e às vezes já desanimou de ver ela se cumprir. Se foi Deus, irmãos, lembre, ele vai cumprir. Vai cumprir na sua vida. Se foi o Senhor, porque ele nunca promete e nunca cumpre, ele sempre cumprirá as suas palavras. E agora esses homens, irmãos, vão ficar órfãos perante a sociedade, vão ficar, irmão aí, desanimados, dispersos. Nós sabemos o que acontece com os apóstolos, o que acontece com os discípulos, mas a promessa está aqui de pé: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o Senhor Jesus, irmãos, cumpriria ao terceiro dia com a sua ressurreição. Ele voltaria para eles, ele se apresentaria a eles, e ele provaria para eles: eu cumpro aquilo que eu prometo. Eu prometo, mas eu sou fiel em cumprir. E não somente obstante disso, meus irmãos, essa promessa aqui agora, ela se abrange à igreja. Ela se abrange a nós que hoje somos geração eleita, que hoje estamos na presença de Deus. Nós, meus irmãos, temos um Senhor, nós temos um Mestre que não nos desampara, que não nos deixa órfãos, que não nos deixa nem um segundo sequer o Senhor não nos deixa. Talvez, meu irmão, minha irmã, você enfrentou vários problemas nesse ano que já está acabando, mas eu quero te dizer, Jesus estava em todos eles com você. Se você por um momento se sentiu sozinho e desprezado, como foi a palavra usada pelo irmão Rodrigo aqui nesta noite já, se você se sentiu desprezado, foi pelo homem, porque pelo Senhor, pelo Mestre, você nunca sentirá-se desprezado. Porque o Jesus está com você, o meu Jesus está contigo, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo sempre estará conosco. É promessa também: eis que eu estarei convosco alguns dias. E assim, irmãos, todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, eu não sei como você veio para essa virada de ano, para esse culto abençoado que nós já estamos aqui. Eu não sei se você tem muitas bênçãos para contar ou se você tem poucas, mas que seja, irmãos, a bênção da vida que você está de pé. Eu quero que você agradeça a Deus nesta noite. A bênção de você está de pé. Talvez você perdeu, talvez você não ganhou tanto desse ano de 2022, mas eu quero que você lembre, até nos mínimos detalhes, Deus, o Senhor Jesus, estava contigo. Até quando você achou que perdeu, a mão de Deus era com você. Porque o Senhor não te deixou e nem vai te deixar órfão. Porque o Senhor não nos despreza. Porque o Senhor não nos despede vazio. Porque o Senhor é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e será eternamente. O meu Jesus, o seu Jesus, está contigo em todo momento. O irmão Rodrigo trouxe aqui um ensinamento na revista, da escola bíblica, e ele diz: eu fico às vezes
não foi a palavra certa, indignado, mas é o que se deu a entender. Eu fico indignado de alguns crentes dizer que lá vai buscar a presença de Deus. Não é, irmão, que o irmão estava ensinando? Meu irmão, a presença de Deus está em você. Você não vem buscar a presença de Deus, você vem na presença de Deus, você participa da presença de Deus, você vai embora para casa na presença de Deus. A presença de Deus está em você. A presença de Deus está dentro de você. O Senhor habita em mim e em você. Portanto, meu irmão, o Senhor promete e Ele cumpre. Esse ano, meu irmão, talvez você teve muitas punhaladas pelas costas, não sei. Talvez muitos falaram mal de você, às vezes na sua frente mesmo, contendendo com você. Outros pelas costas, talvez você descobriu depois, ficou decepcionadíssimo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o seu nome também foi comentado em outro lugar. O seu nome foi comentado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que sempre esteve zelando por você. Que sempre quando alguém estava levantando calúnia contra você, o Senhor estava lá te protegendo, o Senhor estava lá te guardando. Quando tentaram armar contra a minha vida e contra a sua, que talvez nós nem vimos, nem ficamos sabendo, mas Jesus, irmão Rodrigo, estava lá. O Senhor estava lá. Quando tentaram, às vezes, lá no seu serviço, lá no meu, tentaram fazer entre as uma caveira nossa, para que nós fôssemos dispensados, o Senhor nos sustentou. O Senhor estava ali para representar em nosso favor. O nosso Jesus estava lá, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, estão tentando contra a vida do nosso filho. Vamos mandar lá. Vamos repreender todo o mal. Vai cair por terra. A inveja vai cair por terra. A maldade vai cair por terra. E olha como disse o irmão Denilson. Olha você aqui de novo hoje. Esse último culto. Tentaram tirar muitas coisas de você, mas Jesus te sustentou, te sustenta e te sustentará. Assim como foi com os discípulos. Tentaram tirar o mestre deles. Para os judeus, para aqueles que nós lemos lá em Atos capítulo de número 2, na leitura devocional, aqueles mesmos que zombavam quando aqueles crentes reunidos foram selados, batizados no Espírito Santo, estavam ali falando em outras línguas, e agora eles começam a zombar, irmão Rodrigo, falei, esse povo está cheio do moço, esse povo está embriagado, esse povo bebeu muito vinho, está tudo doido. É por isso que eles estão na secretaria errada aí. É por isso que eles estão aí falando nessas línguas. Mas, meu irmão, quando agora eles começam a ver Pedro se posicionando como crente, como eu e você temos que fazer, se posicionando como crente, espera aí, opa, você está falando que esse povo aqui está embriagado? Não, esse povo não está embriagado, porque vocês mataram o nosso mestre, porque vocês tentaram contra a vida dele, mas o nosso mestre no terceiro dia ressuscitou, e ele tinha nos prometido isso aqui. Ele nos prometeu que nós seríamos revestidos de poder, ele nos prometeu que ele enviaria outro Consolador, e é por isso, porque nós estamos cheios da glória de Deus, é por isso porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, é porque o Jesus que vocês mataram não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora aquele povo começa a ouvir e ser impactado, irmão ministro, por aquela palavra, por aquela mensagem, que Pedro não deixou aquela palavra prosseguir em silêncio. Aquela profanação não ficou em silêncio. Quantas vezes eu e você, irmãos, estamos vendo falar mal dos crentes, falar mal dos nossos irmãos, que nós sabemos que aquilo não é verdade. Quantas vezes nós ouvimos falar mal dos crentes, falar mal de Jesus, e nós nos silenciamos. Covardes que nós somos. Porque Pedro não se silencia. Ele vai provar agora que Jesus é Jesus, que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E com esta palavra, a palavra de Deus diz que agora eles se convertem, irmão Rodrigo. E eles viram para Pedro e dizem: o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer então para nós alcançarmos isso também? E agora a palavra do Senhor diz que eles se convertem, se arrependem. 3.000 almas são batizadas agora, arrependidas dos seus pecados,
por causa que a palavra de Deus foi pronunciada, por causa que um servo de Deus se pronunciou a favor da palavra do Senhor. Meu irmão, você é sim um sentinela, como nós aprendemos. Você é alguém que Deus levantou para se posicionar como crente, viu? Não deixe por aí afora zombarem do nome do nosso Senhor. Ah, mas ele precisa? Não, Jesus não precisa, mas como bons filhos nós cremos no nosso Deus, nós acreditamos no nosso Pai, nós sabemos que Ele é fiel e nós não permitiremos que zombem da nossa fé. Nós não permitiremos, não brigaremos, não sairemos nos tapas, porque isso faz parte do velho homem, mas nós falaremos do amor de Deus. Nós falaremos que Jesus salva, que Jesus liberta, até mesmo aquele que está falando mal, que está profanando contra a palavra do Senhor. E agora voltando, irmãos, para o texto, para mim não me perder aqui. Voltando para o texto. Esse mesmo Jesus, que eles tentaram, que eles mataram, que eles colocaram na cruz, ao terceiro dia ressuscita. Ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não deteve o nosso Jesus. E nós somos frutos, irmãos. Nós somos frutos da morte, mas somos frutos da ressurreição de Cristo Jesus. A palavra de Deus chegou em nós. A salvação alcançou as nossas vidas. Nós que não éramos povos, gentios, andávamos errantes, mas nós fomos libertos pelo sacrifício de Cristo. Os apóstolos não foram deixados órfãos. O mestre voltou para eles. Meus irmãos, nós não somos órfãos. O nosso Jesus já voltou para nós e deixou a promessa que em breve voltará para buscar. É essa promessa que nós estamos aguardando, irmãos. Aguardando não em silêncio, porque nós continuaremos pregando, porque almas precisam se render aos pés do Senhor. Então não importa, irmão, como eu já disse, como foi esse ano. Foi muito bom? Glória a Deus. Tem irmãos aqui com bênçãos para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, irmão Rodrigo, pela casa que o Senhor te deu. Mas louvado seja também pelos 11 anos que você ficou no aluguel e Ele te sustentou. Louvado seja, irmão Denilson, pela enxada que você arrastou lá na roça. Mas louvado seja Deus pelo concurso que o irmão passou. Louvado seja, irmão Fábio, pelas humilhações que você passou naquela fábrica. Mas louvado seja Deus pela sua carteira que será assinada agora como mecânico dela. E muitos zombaram. Louvado seja, meu irmão, louvado seja o nome do nosso Senhor, igreja, porque nós vencemos. Estamos aqui porque nós vencemos. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, porque nós continuaremos vencendo, triunfante, renunciando o pecado, rejeitando as obras das trevas. O inimigo se levanta, as calúnias se levantam, as humilhações se levantam, mas olha o nosso Senhor que não nos deixou órfão, cuidando de nós em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome por todos os irmãos que venceram financeiramente nesse ano, e por aqueles que não tiveram tanta vitória nesta área. Mas eu quero te dizer, nunca te faltou o pão na sua mesa. Jesus nunca deixou faltar nada, mesmo que a conta foi paga atrasada, mas está paga, irmão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos, meus irmãos, adorando a esse Deus maravilhoso. Sairemos deste ano de 2022 e entraremos em outro. Sairemos com a presença, entraremos com a presença, porque a presença está em nós, porque a presença está em nós, porque a presença está em nós. Quando você for enfrentar a luta, irmão, lembra, a presença de Deus está em mim. Eu não vou buscar a presença, ela já está em mim. A presença de Jesus está em mim. Por isso eu posso dizer que sou vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, irmãos, pelas curas, pelos milagres que o Senhor fez na forma material, na nossa saúde. Mas louvamos a Deus também, irmãos, mesmo que nós estamos enfermos, mas nós cremos que o Senhor é o nosso libertador. Nós cremos que Ele pode nos curar. Nós cremos que Ele pode abrir a porta, pode preparar o médico, pode preparar a cirurgia, pode preparar o dinheiro para comprar o remédio. Mas Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos despediu vazio. Ele está conosco em todos os momentos.
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós agradecemos a Deus, que nós possamos ser agradecidos ao nosso bom Deus, que nós possamos lembrar que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estaremos, irmãos, participando da Santa Ceia do Senhor como uma prova maravilhosa de comunhão que o Senhor tem nos concedido, porque o Senhor venceu por nós, porque Ele assumiu o lugar, porque Ele está lá no céu, à direita de Deus Pai, mas Ele já esteve aqui, caminhou entre os homens, viveu com os homens, mas Ele viveu sem erro e sem pecado, e ressuscitou, vivo está, à direita de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. Talvez você tem muitas bênçãos para contar, e a expectativa é demais ainda, não é? Amém? Hoje já está bom, já encheu o balde de azeite aí, não cabe mais nada. Cabe, né, irmão? Cabe mais bênção. Lembra, irmão, o abençoador está contigo, viu? O abençoador mora dentro de você, viu? Você pode sossegar, pode dormir tranquilo, viu? Porque o dom da bênção, o abençoador já está dentro de você. É questão de tempo, irmãos, é questão de momento, é questão de tudo acontecer no cronômetro de Deus. A vitória chega, a vitória chega. Glória a Deus. E a maior delas, irmãos, nós estamos esperando a volta do nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Talvez não conquistamos aquilo que nós queremos para 2023, mas se estivermos, irmãos, lá na glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu não troco a glória por nada. Esse ano, irmãos, que seja um ano de libertação, de transformação. Mas libertação para crente, sim, libertação para crente. Que o Senhor nos liberte de todo comodismo que às vezes nós nos encontramos. Às vezes estamos acomodados com toda a situação, seja ela na área financeira, seja ela na área material, seja ela na área espiritual. Às vezes achamos que já estamos bem, né? E quando achamos que estamos fortes, aí é que estamos fracos. Que Deus nos liberte de todo conformismo. Eu já sou crente, já vou nos cultos. Não, eu posso ser melhor, eu vou ser melhor, eu pastorearei melhor, é meu desejo, e isso depende de mim. O Senhor não vai me fazer um pastor melhor assim, no estalar de dedo. Eu tenho que fazer a minha parte, viu? O Senhor me deixou a paz, Ele nos deixou a paz. Eu vejo, essa época, essas viradas de ano, muitas pessoas gostam de usar as roupas brancas, nada contra algum irmão que tiver com camisa, roupa branca, nada contra, mas tem muita gente procurando a paz numa peça de roupa. Meu irmão, a sua paz, a minha paz está em Jesus. Ele está em mim, Ele está em você. E veja mais à frente, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. Posso estar vestido de preto, tem importância, tem algum irmão de preto aí? Tem nada a ver, viu? Porque Jesus está em você. A paz que habita em você, ela vem da parte de Deus. Se fosse assim, irmãos, era muito fácil, Se fosse assim, tem gente que fala que vestir amarelo, sei lá que cor que é lá, traz prosperidade. Meu irmão, nossa prosperidade é a saúde que Deus nos dá para nós levantarmos cedo na segunda-feira e ir trabalhar, viu? Essa saúde que o Senhor nos dá, essa é a prosperidade que vai alimentar a nossa casa, que vai encher as latinhas se elas estiver esvaziando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós iremos para o trabalho da Santa Ceia agora. Estaremos ceando com o Senhor. Provavelmente enquanto nós estaremos ceando, este ano estará se passando e já estará entrando outro. E nós na presença de Deus, nós louvando a Deus, nós adorando ao nome do nosso Senhor. Vamos para o trabalho da Santa Ceia, em nome de Jesus.